Oi, Jô. Deixa eu Oi, estar aqui. tudo E bom? aí, tudo bom? Como é que tu tá? Tudo ótimo e contigo. Tá me escutando? Eu tô aí, tu me escuta bem? Te escuto bem. Que Deixa eu só bom, ajeitar aqui. As pessoas estão entrando. que Tá delícia. frio? Tá frio Tá aí? frio, né? Tá bem friozinho. Aqui tá frio também. Chegou o frio. Hoje um dia de sol lindo, mas bem ventoso, assim, bem friozinho. Uhum, aqui também, mesma coisa. Coisa boa. Inverninho gostoso. É uma delícia mesmo. Aham. Então vamos esperar, o pessoal tá entrando, minhas tias, a Opa, Fê, ai, Léo, Nadinha Pinheiro. Opa, coisa boa. é o marido da Fê. Ah, bem-vindo, pessoal. Que Acho que é delícia. um assunto bem legal da gente conversar para esclarecer um pouquinho, né? Que muita gente tem dúvida, né, Joana? É. E Tem eu muita gente que fico. tem dúvida, tem muita gente que não conhece, né? E eu tô aqui vibrando, né, Rê, por esse convite, porque falar sobre um tema que a gente sabe que vai ser falado para as pessoas que viveram isso, toca o meu coração, né? Poder ajudar a compreender essa dor, a compreender o que acontece. Eu tô muito, muito alegre, muito, muito grata por esse convite. Ó, o Gustavo entrou, Então, meu noivo. oi, Gustavo, tudo bom? Então, o papel de Tá sororira é esse, né, cortando. Joana? Tá cortando, acho que é a tua, sabia? Tá dando uma falhada. O pessoal tá me É? ouvindo? Tá ouvindo a Vamos repetir. Joana? Rodrigo entrou. Então, explicar mais uma vez, né, o Rafael papel de entrou. sororira. Então, o sororira é isso. O sororira é um grupo de mulheres, né, que a gente somos entre três, a Fê e eu que tivemos essa perda, e a Fábio, que é a psicóloga do grupo. E aí a gente criou o Sororir. A princípio, o Sororir era para dar ouvido a essas mães, né? Mas aí a gente hoje entendeu que o Sororir é muito mais que isso. Então, é dar ouvido às mulheres, às dores das mulheres, né? E a gente vive uma vida no automático e acaba não conseguindo se olhar, né? E aí a gente resolveu e decidiu, então, começar com esse assunto, né? Porque a gente tem experiência, né? Então, nada melhor do que sororir com esse assunto. Então, nós tivemos perda, né? Semana passada a gente conversou sobre isso, a Fê e eu, Uhum. explanou aqui como foi a experiência de cada uma. E aí a Uhum. gente quis te trazer, então, com uma terapia que é tão legal, né? Eu, na verdade, nem sei se dá para chamar de terapia, mas eu conheço como uma terapia, que é tão legal, que ajuda tanto, né? Me ajudou muito, e eu acho que é super importante, assim, para quem passa por esse momento, ter mais essa ferramenta, né? Então, Sim, quem sabe tu te apresenta um pouquinho, Joana, fala um pouquinho sobre ti, claro. e aí a gente a gente começa nosso bate-papo. Tá bom, né? Teu marido já entrou, estão nos parabenizando. Já, Obrigada, Rafa. querido. Meu noivo também tá aí. Então, meu nome é Joana Celco Celistre. Eu sou, primeiramente, advogada, especialista em direito de família e sucessões, né? Então, eu atuo já há 8 anos só nessa área, onde eu vejo muitos conflitos e muitos dramas familiares, questões familiares, dinâmicas familiares, e também acabo vendo essas questões de perdas de filhos, né? Mas eu aprofundei o meu olhar nessas questões, nessas dores, mais com a constelação familiar, que eu me tornei uma consteladora familiar, já tem mais de 4 anos, que eu já estou atuando também como consteladora, dando formações, e eu tenho, claro que o meu público é, na maioria, mulheres, né, Rê? Então é muito comum aparecer numa constelação familiar abortos, perdas de filhos, muito comum mesmo.
né? Então, às vezes, as pessoas não comentam, aparece no campo, não há necessidade de falar, isso aparece, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é esse campo, o que é a constelação familiar, para que o pessoal possa entender e então a gente adentrar qual é a visão sistêmica, porque quando a gente fala em constelação familiar, a gente fala de uma visão sistêmica, né? Que é uma visão onde eu deixo de ser único e passo a ser pertencente a um sistema familiar, passo a ser pertencente a um todo. E esse todo, ele é regido por uma consciência, e essa consciência, ela coloca em ordem o meu sistema, seja ele familiar, seja ele empresarial, sejam grupos de amigos, aonde eu convivo. Tá? Então, ele coloca em ordem ou ele não coloca em ordem, né? Então, por isso que a gente vai olhar através da constelação familiar, a gente vai ver o que está em desordem e como é possível colocar em ordem. Eu sei que está parecendo um pouco confuso, mas eu vou explicar. O que é a constelação familiar? A constelação, ela é uma abordagem, sim, terapêutica, né? Ela pode ser usada também, como eu uso muito no direito, como uma abordagem de visualização, para ver o que está acontecendo, mas ela é, sim, terapêutica. E Deixa eu é só uma... abrir um parênteses. Que legal, né, Joana, trazer isso para resolver essas questões, né? Porque como outras terapias, isso ficava tão escondido assim, né? E que coisa poder hoje, coisa boa poder hoje ter esse embasamento, né? Dentro do direito. Eu acho muito legal isso. A constelação, ela iniciou já há muitos anos, mas ela iniciou como uma coisa mais holística, mais Holística. esotérica, né? O público que a buscava era mais esse público que buscava uma espiritualidade. Com o direito, que na verdade o direito veio para trazer, no meu ponto de vista, ele veio para trazer credibilidade às constelações, porque se comprovou através de pesquisas os resultados que uma constelação familiar traz para o núcleo familiar, para um sistema, seja familiar ou empresarial, mas aqui a gente está focando em família, né? Uhum. Então, sim, que bom que hoje a gente tem resultados comprovados, né? É. E então, voltando, o que é uma constelação? Ela, primeiro, que é uma abordagem, não é uma ferramenta, ela é uma abordagem fenomenológica. O que é isso? Ela atua dentro de um grande mistério. Já começa por aí, que é o campo. Né? O que é o campo? Numa constelação em grupo, a gente utiliza pessoas que vão representar as questões trazidas pelo cliente que está sendo constelado. Né? Então, vem o cliente constelar um determinado tema. Vamos falar desse tema. Eu perdi um filho, eu tive um aborto e eu não consigo ter força para seguir a minha vida. Vamos supor que eu pense que eu quero tirar a minha própria vida, ou que eu não tenho força de viver, porque lá no meu íntimo, lá no meu inconsciente, eu sinto que eu não mereço, já que eu perdi um filho, tá? Então, é um dos exemplos. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai escolher, dentro do grupo, alguém que vai representá-la. Né? E essa pessoa que vai representá-la, ela vai entrar neste campo fenomenológico e vai começar a ter sentimentos, posturas e sensações semelhantes ao cliente, a pessoa que ela está representando. Né? E então nós conseguimos ver em que a alma desta cliente está conectada, a que a alma desta cliente está conectada. E alma, entenda-se, o inconsciente mais profundo desta cliente. E aí a gente vai ver que essa cliente olha ainda para o filho que faleceu. A alma dela está muito conectada com o filho que faleceu. E quando a gente está conectado com aquela dor, com aquele filho que faleceu, a gente não está disponível para seguir a nossa vida por inteiro.
né? A gente não está disponível para olhar para o nosso marido, que também sofre. A gente não está disponível para focar no nosso trabalho, porque a nossa alma está inconscientemente, muitas vezes. A gente imagina, né? Na minha cabeça isso já faz 10 anos e mentalmente eu consegui encontrar um alívio. Ok, mas e será que a alma encontrou? Então, isso é o que uma constelação familiar faz. Ela utiliza o uso de representantes para se conectar com o inconsciente mais profundo das pessoas. E ela trabalha não só o cliente, mas todo o seu sistema familiar. Como é importante, né, Joana? Porque como a gente estava conversando antes, eu tive dois exemplos, né, de que eu podia ter esse comparativo, assim. Então foi a minha dor, né, da minha família, do meu núcleo pequeno, Rodrigo, Bento e eu, e da minha avó, né? E o quanto se carrega, né? Quanta coisa se carrega durante tanto tempo sem a gente ter esse conhecimento de poder resolver essa situação, né? Porque é mais ou menos isso, é poder resolver uma situação que pode se arrastar por anos ou não, né? Exatamente. Exatamente. E é possível, existem processos, né? A gente também não está aqui querendo retraumatizar as pessoas. Então, existe primeiro um respeito muito grande para com a dor dessa mãe, dessa família. Para que esteja pronta, porque uma das soluções, na verdade, o processo de cura dessa dor e para que essa situação, essa perda desse filho, ele não me traga consequências no meu sistema familiar, eu preciso primeiro olhar com muito amor para este filho que não veio ao mundo ou que faleceu prematuramente. Né? Depois que eu olho com muito amor, eu preciso me expor à dor. Né? Preciso dizer sim para esta dor. Como a dor é muito profunda, eu fujo de dizer sim. Então, muitas vezes, eu não falo para ninguém que eu passei por um aborto. Eu não falo que eu tive um filho, porque pela visão sistêmica de Bert Hellinger, considera-se o aborto um filho. Então, por exemplo, se eu tenho 2 filhos e eu perdi um, eu, na verdade, tenho 3 filhos. Né? 2 vivos e um que já faleceu, mas eu tenho 3. E é importante essa inclusão. Né? Então, primeiro eu olho com amor, depois eu me exponho à dor e depois eu deixo em paz o passado. Né? É um processo que pode ser feito sim através de uma constelação familiar, até porque numa constelação é possível olhar para esta criança, para este filho, me conectar com este filho e incluí-lo, abraçá-lo, dizer frases sistêmicas como, por exemplo, você faz parte, eu vejo você. A gente vai fazer no final um exercício se der tempo, onde a gente pode começar este processo. Mas é muito interessante isso, porque se eu não incluo, se eu não olho para a dor, e eu não incluo, porque na verdade, o que é essa inclusão? Qual é o meu processo? Aquilo que me dói, eu escondo. Aquilo que me dói, eu oculto. Né? Aquilo que me dói, os meus familiares não ficam sabendo. Mas a minha alma familiar, o meu inconsciente familiar sabe. Então, se eu não olhar, é muito provável que o meu filho olhe. Então, eu posso ter um filho que se torna agressivo, eu posso ter um filho que não tem força de vida porque ele está identificado com aquele filho que eu não incluí. Né? Então, dentro dessa visão sistêmica, tudo que eu não olho, alguém olha por mim. Então, é preciso ser olhado. É preciso ser reconhecido. E quando tu fala, tu te refere ao tudo, é tudo, né? Segundo Bert Hellinger, um assassino faz parte, né? Um Um suicida assassino faz faz parte, parte. é tudo. Sim, a Não gente não é trabalha só. Pode falar. a gente não trabalha com julgamento. Né? Dentro de um sistema existe a lei do pertencimento. A constelação familiar ela trabalha com 3 leis
que são universais e que são a ciência das relações humanas, né? Por que leis universais? Porque elas atuam nas relações, a gente sabendo ou não sabendo, acreditando ou não acreditando, né? Então, quais são elas? A lei da hierarquia, que é aquele que veio antes, precede quem veio depois. A lei do pertencimento, que é a que nós estamos falando agora, que é o sistema, ele não aceita a exclusão, né, Rê? Então, se, por exemplo, eu tenho perdi um filho e eu não dou um lugar para ele, isso vai causar um problema no meu sistema. Se alguém da minha família foi assassinado, e aí vem uma questão difícil das pessoas compreenderem, mas necessária, de que sim, esse assassino passa a fazer parte do meu sistema familiar. Ele precisa ser incluído. Né? Se eu não incluo ele, o que pode acontecer? Expiações, podem acontecer perdas, os outros descendentes ou relacionamentos posteriores começam a apresentar alguns comportamentos para mostrar que está faltando incluir alguém. Isso traz uma série de consequências, relacionamentos tóxicos, falta de dinheiro, falta de prosperidade, falta de força de trabalho, falta de identidade, depressões, ansiedades, uma série de consequências isso traz. E que, por outro lado, relativamente fácil solucionar. Né? Eu digo fácil no sentido porque a constelação mostra a solução. Né? O que às vezes não é fácil é estar pronto para a solução, porque às vezes dói. Dói, E é estranho, né, até falando sobre isso, assim, de que às vezes dói o como, por exemplo, a gente vai com uma expectativa para uma constelação, né? Ah, eu acho que vai acontecer assim, é por isso. E aí chega na constelação e não é nada daquilo que a gente imaginava. Não é nada daquilo. Não é A nada coisa se daquilo. desvenda de outra forma, né? Enfim, Joana, eu separei algumas perguntas. Eu não sei se tu Ótimo. vai respondendo. Eu vou Claro. fazendo e tu vai respondendo, né? Eu acho que é melhor assim. E até para quem quiser, né? Quem quiser deixar pergunta, Isso, pode deixar. pode mandar que a gente vai respondendo também. A primeira pergunta é se essa perda, né? A gente vai trazer para o assunto, que são as perdas gestacionais, se essa perda, né, com a constelação, ela se quebra para as próximas gerações. Eu diria assim, com a constelação ou sem a constelação, a solução é a mesma. A gente não fala em quebra, mas eu entendo o que tu quer dizer, né? Existe a consequência se eu não incluir o filho que eu perdi, isso vai trazer consequências para as outras gerações. Né? Então, a solução é, se eu não quero que o meu filho olhe para aquilo que eu não consigo olhar, por exemplo, ou se eu não quero perder um outro filho, por exemplo, eu preciso incluir este filho que eu perdi. Eu preciso incluir. Tudo se trata de inclusão. Seja o filho, seja o assassino, seja o pedófilo, seja o tio que tem problema com algum O vício, álcool. Uhum. com qualquer pessoa que eu julgo que não é merecedor de daqui a pouco pertencer ao meu sistema familiar, para esta pessoa o constelador precisa olhar com inclusão, para que ele possa ajudar o cliente a incluí-lo também. E quanta coisa pode se resolver, né? Uma simples inclusão. Uma simples inclusão. E aí a gente não precisa fazer uma constelação para incluir, né, Rê? Se a gente tem consciência de que existe uma exclusão no nosso sistema, nós, dentro do nosso coração, verdadeiramente, a gente faz essa inclusão. E quando ela é feita verdadeiramente dentro do nosso coração, eu não preciso constelar. A Fê perguntou aqui se é possível constelar mais de uma vez sobre o mesmo assunto. Tá. A gente não constela, sim, tá? Eu posso constelar mais de uma vez sobre o mesmo assunto. O que acontece?
quando eu dou um tempo, quando eu constelo, como eu não estou apenas trabalhando a minha, eu estou trabalhando todo o meu sistema, eu preciso de um tempo para que esta constelação reverbere no meu sistema familiar ou no meu sistema empresarial, tá? Onde eu estou trabalhando, onde eu estou constelando. Então, quando eu vier a constelar de novo, não vai ser daqui a uma semana, daqui 2 semanas. Eu vou constelar depois de um tempo. Esse tempo não tem como a gente precisar. Bert, há muitos anos, dizia no livro dele que tinha que esperar 2 anos. Não é mais assim. Só que, no entanto, quando eu olho para uma questão hoje e daqui a um mês eu vou olhar para ela novamente, o que aparece no campo são coisas completamente diferentes. Por quê? Porque aquela primeira constelação já reverberou e já tem algo a mais que está pronto para ser mostrado, para ser trazido à luz. Porque é como uma casquinha de cebola, né, Rê? O campo mostra aquilo que nós estamos prontos para ver e depois a gente dá mais um passo. Sim, a Vivian perguntou aqui, né, quanto tempo entre uma constelação e outra, então eu acho que a resposta foi essa que tu deu, né? Que antigamente eram 2 anos, mas que isso depende de cada Não, constelação. não tem tempo. O que o constelador precisa saber, sentir, é se aquele cliente ele está querendo manipular o campo. Por exemplo, eu fui numa constelação e eu não gostei, ou eu queria ter ido mais além, mas não deu, e agora eu estou aqui uma semana de volta porque eu quero ver o mesmo tema. Bom, será que talvez tu só não tenha gostado da solução que eu? Talvez tu não esteja pronta para ver isso, né? Então tem que cuidar isso, mas isso o constelador sente. Tá, Para orientar o cliente, tá? Ele que vai fazer isso. sim. Como essa perda gestacional pode refletir nos próximos filhos? Então, volto a falar da inclusão, como é importante, né? Os filhos, eles sentem tudo, né? Na verdade, todo o sistema sente, né? Todo mundo, os meus pais, se eu, por exemplo, perdi um filho, o inconsciente dos meus pais sente, dos pais do meu marido sentem, todos os sistemas sentem, e os filhos mais ainda. Então a gente vê numa constelação que quando eu não falo para os meus filhos, não incluo esse filho que eu perdi, ou não falo para os meus filhos, a gente vê na constelação que os filhos estão coladinhos nesse filho que foi abortado. E eles, a alma deles, diz assim, eu já sabia. Então tem casos, assim, uma aluna minha constelou uma questão, ela tem, se não me engano, 2 filhos vivos e um abortado ou 2 abortados. E ela nunca falou para os filhos. E na constelação dela foi lindo. Os filhos estavam sentadinhos, colados naqueles que não nasceram, dizendo eu já sabia, mamãe. E ela com medo de contar, né? Então, para tu ver como eles olham. Então, assim, se eu não faço essa inclusão, pode acontecer do filho, como a gente já tinha dito antes, apresentar agressividade, ele vai representar esse filho abortado, ele perde a identidade, ele não sabe o lugar dele na vida, porque, na verdade, ao invés dele ser o primeiro, ele é o segundo. Vamos supor que ele tenha vindo depois desse filho abortado, ele não é o primeiro. E aí tem consequências, né? Eu preciso saber o meu lugar. Se eu sou o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. A Vivian tinha feito a pergunta de quanto tempo entre uma e outra. Daí a gente respondeu sobre o mesmo assunto, né? Mas a pergunta dela é falando de temas diferentes. De qual o período que a gente pode constelar uma coisa e aí depois constelar outra. E sim, a live vai ficar salva. Oba! Depois eu falo sobre isso. O tempo que eu senti que eu tô pronta. Então, Constelei uma situação. Eu acho que eu quero constelar outra coisa agora. tudo certo. Tudo Tudo certo. certo. É no teu Não tem sentir. tempo para isso. Tá. Não tem tempo para isso. A gente vê, por exemplo, nos cursos de formação em constelação familiar, que tem verdadeiramente uma transformação muito poderosa.
Às vezes as constelações acontecem de 15 em 15 dias, uma vez por mês, mas não passam disso. Então, eu preciso preciso estar pronto. É interessante porque muitas vezes no curso de formação a gente vai para um determinado módulo e no meu tempo que eu fazia as formações, e claro, ainda me especializo, tu vai assim, eu nem olhei que módulo é esse, porque a minha vontade não era vir, era fugir. E aí tu descobre que é o tema exatamente que é o mais difícil para te olhar. Mas quando a gente está determinada a olhar para isso, tudo certo. E assim, né, o campo só vai mostrar aquilo que a alma do cliente está pronto para ver. Tá pronto para ver. Uhum. Isso é importante, né? Porque é aquilo que tu falou, às vezes, eu não gostei daquela constelação. Sim, porque tu queria ver uma coisa, e aí a constelação te mostra outra. É. Como a constelação enxerga o aborto? O que a constelação fala? O que o Bert fala sobre isso? O que o Bert fala sobre isso é que os filhos abortados são filhos, né? Filhos. Fazem parte. Então, eu preciso dar um lugar como um filho que eu tenho. Então, aquela coisa E, nossa, que eu disse. como isso é importante, né? Bater na mesma tecla, a inclusão. A inclusão. Eu preciso reconhecer e verbalizar. E aí traz um tema muito interessante, Rê, que é qual é a diferença para o homem e para a mulher. Tá. A diferença para a mulher, e isso foi Sophie Hellinger que falou, que é muito interessante, é que a mulher, quando ela perde o filho, a energia deste filho, ela fica no colo da mãe. E para que essa energia seja liberada, esta mãe precisa reconhecer e verbalizar que tem um filho. É um filho que não veio, um filho que foi abortado. Para tu ver, mais uma vez, a gente entra em inclusão. Então, na visão das constelações, na visão de Bert Hellinger, filho abortado é filho. E né? Yeah. Quem perdeu sabe. Não é só um feto, como eles falam, né, nos hospitais. Não, Enfim. não é. O que acontece no sistema familiar, então, antes de um aborto e depois de um aborto? O que acontece no sistema familiar? Depende. Então, existiu o aborto, então a gente tem o antes e o depois. Depende. Aí a gente vai entrar na culpa. Né? Se existe culpa, vamos supor assim, porque a culpa a gente vê que qual é a diferença numa constelação familiar quando tem aborto? Aborto espontâneo e aborto provocado. A culpa. Né? Quem provoca um aborto se sente muito culpado. E aí, quando eu trago essa culpa, o que acontece para a relação é que eu preciso terminar esta relação e iniciar ela novamente. Pode repetir que deu uma travadinha bem aí. É aconselhado assim, eu termino a relação e inicio ela novamente. Como duas outras pessoas que estão iniciando um relacionamento. Porque se eu mantiver este relacionamento onde eu perdi um filho, existe culpa quando eu olho para o meu marido ou quando ele olha para mim, a gente ainda sente essa culpa muito forte, eu sempre vou estar vivendo esta relação olhando para a dor e para a culpa da perda desse filho. Então, o que Bert fala? A solução, muitas vezes, eu termino essa relação, né? E eu me reconecto numa nova relação com o meu marido. Aí, a forma que fizer de sentir é aquele processo, né, Rê? Primeiro eu olho com amor, depois eu me entrego para a culpa, depois eu deixo em paz o que passou. E é uma forma física de deixar em paz, de deixar no passado aquela relação onde nós perdemos um filho. A Vivian está perguntando aqui se ainda é aconselhado dar nomes e fazer o exercício da fotografia.
Eu estou imaginando que exercício é esse da fotografia, tá? Eu não tenho certeza, porque cada constelador passa o seu. Pode dar nomes, tá? Isso vai do sentir da pessoa, se ela vai querer dar nome ou não. Às vezes vem uma pessoa e diz, não, só a inclusão para mim já é o suficiente, eu não quero dar nomes. Se para ela conseguir fazer esta inclusão verdadeiramente, não há necessidade de dar nome, tá? Até porque muitas vezes a pessoa não escolheu um nome para o seu filho. Tá? Sim, O que depende da não é idade gestacional, né? Sim, e o que não é aconselhável fazer é, por exemplo, eu escolhi um nome Arthur para o meu filho. Ele não veio. Tá, Um tá. ano, 2 anos depois, eu tenho um outro filho. E eu dou o mesmo Aí nome. coloca o Arthur. Não é bom. Este É, filho isso eu já já fiquei está sabendo. fadado a viver a vida daquele filho que não veio ao mundo. Né? E quanto ao exercício da fotografia, sim, eu dou muito esse tema para qualquer falecimento, né? Se eu perco um pai, se eu perco uma mãe, se eu perco um ente querido. Olha para a fotografia, eu já fiz muito isso, porque eu perdi a mãe muito cedo e funciona. Então, olhar para a fotografia, dando um bom lugar, é maravilhoso. É maravilhoso, é quase que uma constelação. É muito gostoso, sim. E aí, assim, né, Rê, a gente precisa cuidar qual processo nós estamos. Se eu olho para uma fotografia de mim grávida, ou do meu filhinho que nasceu e faleceu prematuramente, e eu choro muito, qual é o processo? É incluir ele no meu coração? Eu ainda não estou pronta. Então, o processo é dizer sim, que é o reconhecimento da vida como ela é. Né? Então, eu digo sim, sim, isso me dói muito. Sim, eu sinto muito a tua falta, que é o exercício que a gente vai propor aqui no final. Né? Para depois, então, eu conseguir sentir, agora estou pronta para dar um bom lugar no meu coração. Ali estão Tá, perguntando filhos vamos com ver. gênero que você sentir na alma. Como é que é? Você pega uma fotografia sua e desenha os filhos com o gênero que você sentir na alma. Ah, tu determina o gênero que tu sentir, porque se é um bebê com uma idade ainda pequena que não deu para fazer exame, né? Numa constelação isso aparece, tá? Qual é o sexo do bebê? Ah, parece. Aparece. Agora, não existe uma necessidade, isso vai da necessidade da pessoa, da mãe. Tá, Né? de Da mãe, saber, do né? pai, de saber o Isso não gênero. vai influenciar. Não vai influenciar. Tá, não é determinante. Não. Ahn, então, uma das perguntas, né, que eu me fazia logo lá no início, hoje, 2 anos, quase 2 anos e meio depois, a gente entende, né? Porque eu fui atrás de muita coisa, né? Inclusive a constelação familiar. Nós, Rodrigo e eu. Mas uma das perguntas era por quê? E se tem essa resposta dentro da constelação familiar, por que eu? Por que Sim. comigo? Né? A gente não utiliza a pergunta por quê, Rê. A gente utiliza a pergunta para quê. O que isso tem para me ensinar? Né? Quem estuda Bert percebe que ele gosta muito do mistério da vida. Né? E o que acontece ou deixa de acontecer faz parte de algo maior. Né? Faz parte de uma força maior. Seja como queira denominar, de Deus, de espiritualidade, de universo, o que fizer sentido, mas existe algo maior. Então não cabe a mim questionar ou buscar o porquê que isso aconteceu comigo. Agora, cabe a mim, porque isso vai me trazer alívio, vai me trazer paz, eu me perguntar para quê? O que isso quer me mostrar? Ou o que eu posso aprender com isso? E aí a gente vê que só essa pergunta já traz tranquilidade para nossa alma, porque ela expande. Porque imagina assim, Sim. por quê? O porquê entra, ele nos conecta com a vítima, né, Rê? Por que Um comigo? julgamento. Uhum, isso. Porque comigo não é uma penalização, não é Deus te punindo, não é porque tu fez coisa de errado que isso está acontecendo.
Então, uma das coisas que eu pontuei que é isso também, que era uma das coisas que eu me questionava muito, né? Que é a questão do castigo, da autopunição e da punição do parceiro, né? Na Uhum. verdade, essa punição não é implícita, não é explícita, né? É implícita. Sim. E aí a gente fez, né, um exercício, como eu te falei, para aliviar essa punição, essa autopunição, mas é como se eu, mulher, me punia e como se eu enxergasse nos olhos dele a minha punição, né? Então, era a autopunição e a punição aos olhos dele. Sim, a gente tem de ver no outro aquilo que a gente vê na gente, né? Então, o outro está me punindo. A gente vê muito isso em cursos de constelação. Eu sinto que o outro está sentindo isso. Não, é o que tu está sentindo. O que acontece? Por que acontece a autopunição? Vamos supor que eu tenha feito qualquer coisa na minha vida, qualquer coisa, que eu me sinta culpada. As religiões, elas nos ensinam que a autopunição é uma forma de sanar os pecados, né? Então, eu tenho esse padrão, esse modelo mental de me autopunir. Agora, o que a autopunição traz? Nada. Né? Ela traz tristeza. Ela não traz uma cura, porque não é para tristeza que eu tenho que olhar, é para dor. Né? Na verdade, a autopunição não é que ela não traga nada, ela me traz uma sobrevivência, ela me traz uma justificativa para eu não olhar para aquilo que verdadeiramente eu preciso olhar, que é a dor da perda. Né? O Rodrigo tá colocando aqui que nunca houve esse sentimento em relação a ele. Mas, na É bom que ele verdade, está é como eu coloquei. Tá se, né, tá se justificando. justificando. Na verdade, era eu que enxergava, né? Eu que enxergava isso, eu que me colocava nessa situação. E Como eu a acho que mulher, é o que muitos se colocam, né? sim, porque a mulher é quem carrega, né? Uhum. E aí a mulher pensa, o que eu Como fiz de assim errado? isso? Como assim? Eu gerei, estava dentro da minha barriga. Morreu. Como assim eu não fui capaz de dar continuidade a isso, né? E é um comportamento normal. Ou eu me Oi, culpo, Bento. ou eu me culpo, ou eu culpo o outro. Né? E aí, assim, para que serve essa culpa? De novo, serve para que eu fuja de olhar aquilo que realmente me dói muito. Então, enquanto eu estou culpando, ou a mim ou ao outro, eu não estou verdadeiramente olhando para a dor, porque ainda é muito difícil para mim olhar para ela. Então, eu me justifico na culpa, na autopunição. E aí, aquela coisa, ok, eu quero parar de sentir culpa ou de culpar o outro. Tá bom, vamos olhar para isso. Mas eu não estou pronta para olhar para isso. Tudo bem. Então, começa a ficar pronto, começa a dizer sim, que aí vem o poder do sim, né? Eu digo sim para este sentimento e até mesmo para o reconhecimento da culpa, porque a culpa ela tem duas formas, né? Ela tem a culpa que faz com que a gente entre na ação e tem a culpa que nos tira a ação. E a culpa que nos leva para a ação é uma culpa benéfica. Benéfica. O Bento Ué, está travou aí falando. interagindo com a gente. O Bento está interagindo. Joana, eu acho que acho que era bom tu deixar claro, assim, que constelação familiar não tem nada a ver com religiosidade e com espiritismo, né? Porque a gente tem aqui pessoas que não conhecem a constelação e vão Uhum. ver depois. Não. Constelação familiar não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, que também é uma religião. Constelação familiar, ela é uma ciência das relações humanas e é uma filosofia de vida, porque ela te convida a pensar de forma sistêmica. E vamos de novo, o que é pensar de forma sistêmica? É saber sentir que eu pertenço a um todo, que eu pertenço a um sistema e que o sistema também pertence, todos pertencem a um sistema.
Então é no todo, não sou eu, né? Claro, Bert Hellinger, ele tem uma trajetória muito bonita, ele foi padre por muitos anos, mas ele abdicou do celibato para seguir nessa filosofia. Né? Então, ela é mais, digamos assim, ela engloba tudo. Porque numa religião, imagina o seguinte, constelação é inclusão. Se eu escolher uma religião, eu não estou incluindo. Tá? Então não tem nada a ver. E assim, quando a gente fala em constelação familiar, que muitas pessoas confundem, que eu falo de alma, eu me conecto com a alma, com o inconsciente daquela pessoa, eu não me conecto com o espírito. Espírito. Então, eu não estou numa constelação, eu não consigo falar com o espírito do meu ente que faleceu. Eu falo com o inconsciente, com a consciência coletiva, que é inconsciente, aí, claro, a gente é um pouquinho mais complicado, mas não tem nada a ver com o espírito. Joana, deixa eu te perguntar, que eu separei também depois mais umas perguntinhas. O Max entrou, querido, meu primo. Que amor. Posso constelar para o meu filho? Para quem eu posso constelar? Eu, Regiana. Tá. As crianças, assim, no meu ponto de vista, porque tem consteladores que trabalham com crianças e fazem trabalhos muito bonitos, Crianças mas participando. não, que constelam as crianças. Ah, tá. Entendi. Mas, assim, eu não constelo criança, tá, Rê? Por quê? Porque as crianças, elas estão a serviço do seu sistema familiar, do seu núcleo familiar. Então, se eu digo para uma criança, não pegue a doença da sua mãe, não se conecte com um ente excluído que bebeu ou que tem depressão, ela não vai entender. Porque ela está a serviço do bem maior, ela está a serviço do sistema, isso inconscientemente. Então, eu posso, como adulta, constelar os meus filhos pequenos. Né? Então, agora, a partir do momento que eu já sou adulta, que eu já sou adolescente, ali 18 anos, 17 anos, sim, pode constelar, porque eu já tomo as rédeas da minha vida, eu já posso tomar decisões. E a gente entra também no pertencimento. A criança, para pertencer, ela faz o que o sistema dela pede para ela fazer. Que às vezes Entendi. é olhar para a própria doença de uma mãe e ficar doente. Né? A Tati perguntou aqui: a constelação pode ser realizada apenas com uma pessoa? E quando as pessoas negam-se a participar? As pessoas, na verdade, eu não entendi, as pessoas Eu negam-se a entendi. participar, entendeu? Tá. Entendi. Porque isso no O direito tem grupo. muito, né, Rian? Tá. Eu acredito que eu tenho entendido, mas eu vou responder as duas coisas, tá? Tá. Eu acredito que o que ela está perguntando eu preciso que as duas partes envolvidas constelem ou somente uma pessoa pode constelar? Por exemplo, no teu caso, Rê, tu e o Rodrigo perderam filho, né? Uhum. E aí tu constela e inclui esse filho. O Rodrigo precisa incluir? Não. Tá. Porque eu já Basta incluí no que sistema. basta que um membro inclua para que isso reverbere no sistema. E a gente vê muito isso no direito. Eu não preciso que a outra parte constele para que a constelação surta efeitos na solução de conflitos, por exemplo. Agora, se ela está perguntando se existe constelação em grupo ou individual, sim, existe constelação individual. Que aí é o constelador e o cliente sozinho que vão fazer o trabalho dessa constelação. E aí tem de vários jeitos. Tem com bonecos, eu faço com âncoras de solo, que aí são papeizinhos, qualquer coisa com cores, que eu represento as pessoas desse sistema familiar. Essa era uma das perguntas. E qual é a Não. diferença entre a individual e a em grupo? A diferença é que uma é individual e a outra é em grupo. Assim, claro, é óbvio isso, né? Mas. A gente tem 15 minutos, tá? Opa, passou rápido?
O que que acontece? Em grupo, e aí eu trago A gente isso pode voltar se tu quiser. coisa boa. Eu trago isso depoimento dos meus clientes. Quando eu constelo em grupo, eu olho a minha vida, né? Eu olho as pessoas atuando não, representando. Representando. Eu Uhum. vejo como é que o meu sistema funciona e cada um funciona e sente. Quando eu faço uma constelação individual, muitas vezes eu mesma represento a mim ou as pessoas do meu sistema. Então Sistema. eu sinto o que elas sentem. Basicamente é essa a diferença. Entendi. Bom, a partir de qual idade, então, tu já respondeu, né? Tem uma É necessário saber. relações Tem anteriores, eu uma. não enxergo, não aparece para mim. Peraí, deixa eu ver. É que travou lá pra cima. Ah, aqui, ó. Isso é assim também. Caso o aborto seja de uma relação, fugiu, de uma relação anterior, atual, onde nasceram os filhos. Isso é assim também, caso o aborto seja de uma relação anterior à atual, onde nasceram os filhos. Como é que é a pergunta? Eu também não entendi. Vivian, tu pode perguntar de outra forma que eu não entendi. A Caso o Janaína, aborto. ela perguntou, fez uma pergunta muito importante ali. Que às vezes ela sente medo da morte. Ah, Janaína, cheguei depois. Joana, a É constelação isso, pode ajudar a perder o medo, a perder o medo. Gente, da tá morte. fugindo o negócio da perda. Da, Aqui entrou agora. da morte, né? Que ela perguntou. Eu sinto muito medo da morte, sim. Tá. O que acontece? Sim, sim. Eu preciso incluir para que esse medo, essa vontade de morrer, é, tranquilize. Porque o que acontece? Muitas vezes eu perco um filho e eu não me sinto digna e merecedora de permanecer na vida, já que o meu filho não permaneceu. Então eu sinto vontade de ir para a morte. A minha alma está ligada. Porque imagina o seguinte, se eu estou ligada a alguém que faleceu, eu estou ligada à morte. Então eu realmente estou olhando para a morte. Né? Então, sim, quando a gente trabalha isso, quando a gente dá um bom lugar para esse filho que não veio, e a gente sente numa constelação que a vontade desse filho é que a gente fique na vida, porque através da nossa vida, que ele vive através da gente, da nossa alegria, da nossa vivência, aí então nós conseguimos seguir na vida em paz. Entendi. A Fernanda perguntou se ela pode constelar o Para o marido, problema que está né? acontecendo com o marido. E a Não, Vivian depois completou. Não, cada um na não, sua. o que pode, Ele vai ter que ter coragem. o marido precisa querer olhar para isso, tá? O que a gente pode fazer é assim, eu posso constelar para ver de que forma eu posso ajudar o meu marido. Mas imagina o seguinte, que na constelação aparece uma imagem de solução e o marido não tá. Quem é que vai tomar essa solução? Só ele pode fazer isso. Então ele tem que querer. Né? E outro, o campo nem funciona, ele trava. Porque eu não tenho a permissão do outro para resolver o meu problema. Esse problema é meu, cabe a mim. Tá? A Vivian reiterou a pergunta dela aqui. A questão de a pessoa que receba o aborto de um filho, acho que é a pessoa que aborta o filho, Tá? anterior à atual relação, anterior à atual relação com outra pessoa, onde nessa ela tem filhos nascidos. Então, ela abortou Tá? e aí tem uma relação com outra pessoa e agora tem filhos. Tá, eu só não entendi a pergunta dela. Pois é, eu também não entendi. Deixa eu voltar lá na pergunta. Esse negócio foge. A Eu vou questão de a adiantando, tá? pessoa. O que eu imagino que Tá, seja vai a pergunta é a falando. seguinte: se eu
tive uma relação Olha, a Tati anterior. disse outra live, sim, muitas dúvidas. A gente tinha Tá uma coisa para a pedindo, noite coisa boa. inteira aqui. Vamos fazer assim. Assim, se eu tive uma relação anterior onde existiu um aborto, né? E aí eu Tá, vou para uma segunda relação onde eu tenho filhos. Bom, tá. duas coisas aí. Eu preciso incluir tanto o meu filho, que foi abortado, quanto o meu relacionamento anterior. Eu acho que é isso que ela colocou. Se eu não fizer isso, quais podem ser as As consequências? consequências. Os meus filhos atuais, né, deste novo relacionamento, podem representar tanto o filho que foi abortado e não foi incluído, quanto o meu relacionamento anterior. Né? E aí imagina o seguinte, que eu tenho. Ela colocou aqui, ó, com relação a só um dos pais o incluir. Sim, 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 basta um incluir. O bom é que basta um incluir, tá? Que bom isso, né? Que bom, que bom, que bom. Porque nem sempre os dois estão na mesma vibração, né? Acreditam na mesma coisa. É. Eu dou um bom lugar. A questão vai ser assim, ok, mas eu não incluí. E o meu marido incluiu. Mas como eu vou lidar com esta minha dor? Como eu vou lidar com esta negação? Né? Agora, se o meu marido incluir e ele falar para os nossos filhos sobre este filho que foi abortado, pode acontecer duas coisas. Ou através deste movimento ele me ajuda a incluir, ou nós vamos romper, porque ele vai estar fazendo com que eu olhe para uma dor que eu não estou pronta para olhar. Né? Mas dentro das questões sistêmicas, basta um incluir. Certo? Continua a explicação, acho que é essa que tu estava dando, né? Acho que É sim. isso, Vivian. Já respondeu. Joana, a gente tem 8 minutos. É 7. bastante tempo. Pessoal, tem mais perguntas? Joana, tu quer falar sobre mais alguma Uau, veio uma coisa? pergunta enorme aí, ó. Eita, deixa eu ver. Pegando o gancho. Ex-mulher do meu marido teve um aborto. Ex-mulher do marido teve um aborto. Tá. E novamente engravidou na tentativa de segurar o casamento. E hoje essa menina cresceu e não aceita a nova relação. A relação desse aborto? Tá, eu imagino que essa menina que nasceu não aceita a relação do pai com essa pessoa que está perguntando, né? Com um novo Isso, relacionamento. Tá. eu acredito que sim. Isso é uma coisa que é bom colocar no campo para a gente ver, porque na verdade tem várias coisas aí. Primeiro, e eu falo isso com muito amor e respeito, existe um julgamento nesta frase. Ela teve um outro filho para segurar o casamento. A razão, talvez superficial, seja essa, mas na sua profundidade não foi. Né? Então, quando a gente começa a olhar o que tem por trás, verdadeiramente, profundamente, do que fez com que esta mãe fizesse um filho durante este casamento. Talvez a culpa de não ter conseguido dar um filho para este pai. Né? Isso é uma coisa. Então, assim, esta nova relação precisa incluir esta relação anterior. Precisa olhar com amor para esta relação anterior, sem julgamentos, do jeito que foi. Aí, com a questão da filha, que não está aceitando, o que acontece? Essa filha está representando, provavelmente, esta mulher do relacionamento anterior, que não está sendo incluída. Então, ela cria uma rivalidade com a namorada do pai ou a mulher, a atual esposa do pai, porque na verdade a mãe dessa menina está sendo excluída, está sendo julgada, consequentemente excluída. Né? Por isso que ela nunca vai aceitar a relação do pai. Ela sempre vai estar em rivalidade com a companheira, a esposa do pai. Atual. E aí, qual é a solução? Esta atual esposa, que acredito que tenha sido quem fez a pergunta e que quer buscar uma harmonia no seu núcleo familiar, precisa dar um bom lugar para este relacionamento anterior do pai. Anterior. É isso.
A Vivian colocou aqui da influência, então continuando aquela Eita. pergunta dela, da influência disso na atual relação e dos filhos. Então, teve um aborto com outro relacionamento, aí tem um novo relacionamento e teve filhos. Qual é a influência disso na atual relação e na vida dos filhos? Então, é aquela Sim, coisa. tá, todo mundo precisa constelar. É aquilo, né? Aquilo que eu não olho, alguém olha por mim. Então, os filhos, eles geralmente eles espiam pelos pais. O que é espiar? Eles olham para aquilo que os pais não olham. Eles olham para aquilo que os pais excluem. Eles olham para aquilo que os pais julgam. Então, o filho começa a brigar com os pais, ou com a mãe, ou com o pai, ou com os dois. A relação, ela deixa de ser harmônica e saudável. Ela vira um campo de guerra em casa. Quando, na verdade, a solução ela é simples e complexa. Simples, porque eu preciso incluir, mas complexa, porque talvez eu não esteja pronta para incluir. Para incluir. Que é exatamente, eu acho que dando continuidade à questão da Tati, é isso que ela colocou agora. Mesmo que ela tenha tentado me matar, eu tenho que aceitar. Eu não sei quem tentou matar quem aí, né? Acho que é a menina. E também não importa, Não vem ao caso. mas assim, existe, o agressor e vítima, eles se complementam. Tá? Então, o que faz com que eu esteja numa relação em que a filha do meu esposo tenta me matar? O que há no meu sistema, o que aconteceu no meu sistema, para que agora eu tenha que olhar para isso. Talvez quem no meu sistema foi excluído, quem no meu sistema foi assassinado ou quem no meu sistema assassinou. São várias perguntas que é importante nós falarmos, nos fazermos. Reto, vocês querem fazer o exercício sistêmico? Dá tempo? 3 minutos, 2 e pouquinho. Dá, é rapidinho. Então vamos Tem que ver lá. se o pessoal que baita profissional. Ai, que lindo, obrigada. É necessário verbalizar esse ato de aborto para o parceiro atual ou apenas o movimento da constelação é suficiente? O movimento da constelação é suficiente. Mas é importante também, sim, isso ser falado. Agora, se você não está pronta para falar, tudo bem. Inclui e quando estiver pronta, fala. Porque, na verdade, eu tô comunicando ao meu novo parceiro que eu tenho um filho, que não veio ao mundo, mas que eu tenho. Né? É isso. É isso. Maravilhosa live, também adorei, adorei. Ai, Achei tá que bom, eu né? estava tão nervosa. Obrigada, olha, minha prima, excelente profissional. Que amor, é verdade. Então, eu vou sugerir um exercício, já que a gente está sem tempo. É um exercício que as pessoas podem fazer em casa, porque realmente é um exercício que é bom vocês fazerem com uma música, de olhos fechados, e realmente sentir, sentar num lugar que vocês não vão ser interrompidos, né? Que é como eu posso fazer a inclusão. Né? Então, eu me imagino, eu fecho os olhos, sento num ambiente tranquilo e eu fecho os olhos. E aí, então, você pode olhar, imaginar que esse filho está diante de ti. Se conecta com esse filho e deixe sentir o que precisar sentir. Jô, no meu caso são 2. Eu faço um de cada vez ou posso Bota fazer os com os dois? dois. Coloca os Boto os dois. dois. Coloca os Tá. dois. Então, coloca os 28 dois. segundos. Gente, Ai, deixa eu então. falar rapidinho. Vamos voltar agora? Tu tem um tempinho, de repente mais uns 10, 15 minutos só pra gente finalizar? Eu tenho. Porque ele Pode ser? encerra? Ele encerra, ele vai encerrar. E aí eu vou entrar de novo pelo Sororiri e aí tu me chama de novo. Tá, Tá, vamos pessoal? lá. Vamos Voltem, a gente já continuar. vai entrar. Tá bom. Foi só pra gente não ficar no vácuo, né, Ju? Senão fica essa coisa, as pessoas querendo, enfim. Vamos lá, que delícia, pessoal. Coisa boa.
Então, onde Tá. paramos? Então vamos lá. A gente parou em visualizar as crianças. Tá. Então, independente do número de pessoas, de filhos que eu perdi, tá? Tá. Eu posso fazer isso com qualquer ente querido que eu perdi. Não precisa ser só filho, tá? Mas então vamos lá. Então eu imagino, de olhos fechados, eu imagino os meus filhos na minha frente. E eu começo a perceber os meus sentimentos e sensações, tá? Quando eu começo a perceber os meus sentimentos e sensações, eu começo a dizer sim. E é sim, eu posso inclusive falar em voz alta, tá? Sim. E eu vou repetindo conforme fizer sentido para mim, tá? Depois que eu disser sim e eu me sentir pronta para dar mais um passo, eu olho novamente e digo: eu vejo você, eu vejo Eu vou vocês. anotar. Então começa com o sim, Uhum. depois eu vejo vocês, vocês fazem parte, tá? É, eu te dou, ou eu dou a vocês, um bom lugar em meu coração. Pode dizer também, tá? Eu concordo com a vida como ela foi, ou como ela é. Isso já é um passo um pouquinho mais além, tá, Rê? Aí vai do Tá. sentir da pessoa se ela tá pronta para dizer que concorda, tá? E Depende do grau de dor que ela tá, isso, né? porque Eu daqui a acho. pouco ela vai dizer da boca para fora e aí não precisa dizer. E não concordo com E coisa não alguma. concorda, né? Porque daí ela entra no concordo e aí dentro dela ela tá lutando contra isso, dizendo, não, eu não concordo, mas por que comigo? Então, para não interromper esse exercício que é tão lindo e se conecta com a nossa alma e com a alma dos nossos filhos, eu daqui a pouco digo sim, eu vejo vocês, eu te dou um bom, você faz parte, eu te dou um bom lugar em meu coração e, e agora eu sigo para a vida em paz. Se vocês conseguirem fazer esse exercício e sentir verdadeiramente que sentir que é verdade, que segue para a vida em paz, já inicia um processo muito bonito de cura e não precisa se preocupar com consequências de qualquer coisa, tá? Porque essa criança foi incluída. E aí é um processo, né, Rê? Eu, por exemplo, É, perdi a mãe muito cedo, eu incluo ela sempre na minha vida e vou incluir ela sempre na minha vida. E o filho também. Né? Então é sempre uma inclusão. Mas é muito bonito, esse exercício é lindíssimo. Depois, eu me coloco à disposição, Rê. Quem fizer esse exercício e depois quiser conversar comigo sobre ele, pode me procurar, tá? tá. Eu vou até digitar aqui, porque eu não sei ainda como que faz para colocar, que eu acho que não tá aparecendo o teu Insta, né? Eu vou botar aqui, Joana Celistre, né? Arroba Joana Isso, Celistre, arroba Joana Celistre. para o pessoal te seguir. Tá, aí me chama ali, eu passo meu WhatsApp também. E aí podem conversar. Joana, e tu acha tu acha não, e fazendo esse exercício é uma constelação de inclusão das crianças. É um exercício sistêmico. Né? Mas é aquela coisa, né? Se eu conseguir fazer verdadeiramente, plenamente, ele supre uma constelação. É, Às olha, vezes, porque numa constelação eu consigo ver e ouvir, sentir do meu filho que ele está em paz. Às vezes eu preciso disso. Se eu não uhum, precisar, tudo certo. entendi. Depende de cada um. Olha, a Tati colocou, já chorou agora e nem fez. Sim, a live vai ficar salva as duas, a gente vai Tocou na salvar alma. tocou na alma. Não tem como não, né? Eu não sei se ela passou por isso, mas assim, principalmente quem passa,
E quem não passa também, principalmente eu acho que as mulheres, né, é uma questão que movimenta muito, né, a mulher. E Cíntia Dice vai ficar salva. E uma coisa importante que eu tenho que falar, a gente está com um canal no YouTube também. Então a live é para ficar salva aqui, mas a tecnologia aqui, né, entra o celular, às vezes pode ser que não dê conta. Mas vai ficar salva no YouTube, tá? No YouTube é Sororir. Pode só digitar Sororir que vocês vão encontrar lá. E aí pode nos seguir, dar um joinha, fazer que nem YouTube. No meu não fica Mas salvo, né, voltando. Rê? Ali quando eu Não, vai finalizei, ficar não salvo consigo no salvar. meu. É. Tá. Mas se eu conseguir fazer, porque eu tentei fazer aquilo e tinha dado certo, né? De baixar na minha galeria. Ah, Se ótimo. eu conseguir baixar como ela ensinou, eu te mando daí, tá? Tá. Daí eu te mando. Eu vou ver um jeitinho de te mandar e aí tu posta. Deixa eu ver que eu tinha mais perguntas, então vamos aproveitar que a gente voltou. Vou botar para carregar. É necessário saber todas as. Ah, eu acho que isso é importante. Quando a gente faz uma constelação, tá? Independente do assunto, mas é necessário a gente ter todas as informações, avós, bisavós, tataravós. A gente precisa ter essas informações ou não necessariamente o campo abre e nos mostra? O campo abre e nos mostra. Tá. Claro, a gente pergunta, a gente faz algumas perguntas para saber, investigativas, para saber aonde se rompeu a ordem. Né? A ordem, a gente fala pertencimento, hierarquia e equilíbrio entre dar e tomar. Né? Mas o campo mostra. Tá. Então, por exemplo, eu nem preciso saber Posso... que o cliente nem precisa me dizer que perdeu um filho, porque se a alma dele estiver conectada com a perda desse filho, o Vai campo vai aparecer. mostrar também. Tá. Eu posso colocar mais de um assunto para constelar na mesma constelação? Às vezes, tem assuntos que fazem parte um do outro. Né? Então, por exemplo, se eu for trabalhar, eu vim trabalhar relacionamento de casal. Relacionamento de casal é pai e mãe. Né? Na maioria das vezes. Então, eu vou acabar trabalhando a minha questão com o meu pai ou com a minha mãe. Né? Agora, até meus clientes falam, a Joana não acaba a constelação até o cliente sair bem, sair em paz, né? Melhor do que voltou. Enquanto o campo estiver agindo, atuando, eu vou indo. Só que, claro, se eu vou trabalhar dois temas que são completamente diferentes, eu não tenho como fazer isso numa constelação só, senão eu vou passar tarde fazendo constelação. Né? E nem é bom, porque, por exemplo, eu olho para um tema e aí já olho para outro, qual deles eu vou olhar agora? Né? Então, eu preciso me focar naquilo que eu vim buscar. Primeiro, naquilo que primeiro foi mostrado, para depois de um tempo olhar para uma outra questão. Sim. Eu tinha mais uma última pergunta aqui. Como vemos os resultados pós-constelação? Nossa, isso vai de cada pessoa. A gente vê, a gente vê na nossa vida, é impressionante, assim. Eu já trabalhei muitas coisas em mim, lógico, porque para a gente ser constelador, a gente precisa passar por vários processos de transformação. Né? Então, a gente vê na forma como a gente lida na vida. Eu, por exemplo, tratei muitas questões com meu pai. E eu comecei a incluir meus pais. Eu perdi a mãe muito cedo, mas quando a minha mãe faleceu, os meus pais eram divorciados. E eu trabalhei muito essa questão de deixar com eles o que era deles. E quando eu comecei a trabalhar isso, o meu pai conseguiu olhar para minha mãe com amor. Então, quando a gente vê os resultados, nossa, eles se mostram em vários momentos da nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa família, a gente vê comportamentos que mudam, porque quando a gente muda, tudo muda, né? A forma como a gente olha para eles, a gente passa a olhar de forma mais consciente, não superficial. Então, se mostra de várias formas, de vários jeitos. A Janaína está perguntando aqui, a gravidez ectópica fora do útero também pode ser incluída? Claro,
Com É certeza. uma gravidez, né? Com certeza. É uma gravidez. Com certeza. Tá na dúvida, inclui. Boa, tá na dúvida, inclui. Melhor incluir do que excluir, é verdade. As Com consequências são certeza. menores. A exclusão gera consequências, a inclusão não. Sim. A inclusão Então, gera sim, Jô, ela eu gera o acho. fluir do amor, né? Fluir Sim. da vida. Então, as perguntas que eu tinha separado eram essas. Não sei se tem mais alguma coisa para falar, não sei se o pessoal tem mais E alguma aqui, pergunta. em qual sistema está? Tu me fez essa pergunta, né? Antes da Ah, é live, verdade. Isso, em qual sistema está? Nos dois. nos dois. Então, é. Lembrando Acho que que a a Fê gente, tinha quando feito essa pergunta. casa, né, Rê, eu tenho meu sistema familiar, meu núcleo familiar, minha família de origem, e aí eu caso, ou vivo um relacionamento com uma pessoa, e aí passa a ser dois sistemas, né? Eu com o meu sistema e ele com o sistema dele. Aham, Tenho entendi. 6 filhos, então, a Jana falou. Isso aí, É isso aí, seis 6 filhos. filhos. 6 filhos. Que lindo, hein? Que baita mãe. É, E é uma baita advogada vamos que ver. trabalha com isso excelentemente, ajuda crianças que têm problemas. É uma doença que eu não vou lembrar agora, daqui a pouco ela coloca. Camila, querida, também saudades. E imagina, o trabalho dela é uma forma dela incluir essas crianças que não vieram ao mundo, né? Que lindo. Então, mais alguma pergunta, pessoal? Ame, AME, é a isso, a doença doença que ela AME, isso tem. mesmo. Isso. É. Ah, tá, Fê. Então, a semana que vem, a nossa live é sobre a relação das fases da Lua com o sagrado feminino, com nós mulheres, né? Qual é a relação da Lua com o nosso comportamento, nossas emoções, nossos sentimentos, que é com a Andresa, que é uma bruxa maravilhosa. Vou assistir. Acho que a constelação vai ser bem legal. Acho que a constelação é com a Fê. Fê, me corrige se é isso mesmo que eu falei, se não falei besteira. Top, top, top. Top, top, top. Então, acho que é isso, Jô. Acho que É ficamos isso. por aqui, né? Só voltamos para a gente finalizar com decência. E aí, isso, tá feito isso que é isso. Vamos mandar Ontem aqui. fez um mês que minha irmã foi ganhar o bebê dela, só que já estava morto na barriga. Na prática, como aceitar essa dor? Fez um mês. Então, Fala, Rê. na prática, né? Então eu posso falar, cada um é um, assim, cada pessoa arruma um jeito de superar isso, né? Uma forma, tem a sua forma particular, que foi o que eu e a Fê falamos na semana passada. Ou se toma medicação, ou não se toma medicação, ou se faz terapia, ou não se faz terapia, ou vai para uma curandeira, ou vai para o padre, ou vai para uma bezendeira. Oxigênio, o que tu sentir no teu coração. Mas assim, também é muito pessoal. Eu, Regiana, sou uma pessoa que no meu desespero eu fui procurar ajuda de todo mundo que oferecia. Então eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Desde curandeira até. Só não fui no padre porque eu sou espírita, mas enfim, se viesse o padre, eu toparia na hora também. Então é isso, cada um é um, né? Fiz constelação, fiz hipnose, fiz barra de axis, fiz, nossa, muitas coisas. Descobri e foi o caminho que eu encontrei para o meu autoconhecimento, né? Então, assim, é muito particular. Mas é o que a Joana disse, é incluir e aceitar. Mas cada um no seu tempo, né, Joana? Não é fácil. Não foi fácil. Fazem 2 anos e 3 meses que a Antônia morreu. E a segunda perda, que foi o Luiz Antônio, já eram 6 semanas, mas foram 6 meses depois. E foi dolorido tanto quanto a Antônia.
E assim, até hoje as roupas da Antônia estão dentro de uma caixa lá na casa da minha sogra, que agora em dezembro eu me mudei, já em fevereiro eu me mudei, e eu não consegui mexer nessa caixa. Então, assim, cada um age de um jeito. Uhum. Não tem receita para isso. E assim, né, Rê, só falando ali, Ana Amélia também, consteladora, advogada e consteladora, entrou, querida, e dizer assim, ó, eu acho que a Terê, né, quem perguntou, É, isso. uma coisa é, a Terê é tia, É, tia. tia, né? Então, é a forma que ela tem para incluir esse bebê, esse sobrinho que não veio a esse mundo, né? Ela é tia. Tia de um, pelo menos, ou sei lá se ela é tia de outros, né? Mas inclui esse, porque se ela incluir no coração dela isso, ela vai ajudar a irmã dela, no tempo da irmã dela, a incluir também, tá? Ela não precisa nem dizer, ela vai sentir. E aí, quando ela for conversar com a irmã, ela vai estar sentindo que esse bebê existe, né? É, faleceu, não veio ao mundo, mas existe. E aí ela vai dar uma permissão, é uma permissão de alma. É muito bonito, isso acontece. E ela, como tia, ela pode fazer esse exercício que tu passou agora? Claro, pode sim, Pode. pode sim. Olha, minha mãe. Mãe, tu tá atrasada. A live já aconteceu. Então, mais alguma coisa, pessoal, A pra minha gente irmã está finalizar? assistindo, ó, que bonita. Minha irmã tá assistindo. Que bom. Eu não sei se foi ela que assistiu na semana passada, não sei se é a mesma pessoa que eu tô pensando, mas Pode ser, lembro. se for, eu de verdade sinto muito mesmo, assim. Né, a gente sabe exatamente o que está acontecendo, o que a pessoa está passando. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas tá aí. Então tá, Rê, é uma delícia participar Então dessa tá, Joana, eu também adorei. Nossa, adorei. Tava tão nervosa e agora tô plena. coisa boa, né? É bom quando Bom, fazem as perguntas e a gente sente que está tocando também o coração delas, né? isso. E é Bom, bom que é um assunto que é tão legal, né? Eu sou fã de constelação familiar há mais de 10 anos. E acho que todo mundo tinha que fazer constelação familiar. Graças a Deus, a minha família agora é conhecedora das constelações. Minha avó fez, querida. Foi incrível, foi muito legal, foi libertador. e vamos E é agendar a isso. tua, né? Vamos, tô te Vamos agendar. esperando. Tá bom, só me dá o horário, a gente se fala ali e A gente agendamos. O se grupo tá fala. esperando, Tá bom, então. tá? Então tá. Um beijo, pessoal, e muito obrigada pela presença de vocês. Sim, vai ficar salva no YouTube também. Soroí. Obrigada, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada, gente, por tudo, por estarem aqui. Beijo, Joana. Vou Beijo. encerrar. Beijo. Um beijo. Bom, tchau. Tchau.